Olá pessoal, bom, vamos resolver mais uma questão da nossa prova do Enem. Hoje vamos estar discutindo aí a questão 141 da prova azul do ano de 2021. Então, questão 141 aí da prova azul, ela fala um pouco a respeito só da montagem de uma função. Então a gente vai ver que diversas vezes aparecem questões desse tipo, onde a gente só precisa analisar, verificar aquilo que o exercício está pedindo e ele solicita para que a gente monte a questão, para que a gente monte a função e apresente somente o que deveria ser feito, de que forma deveria ser feita para a gente desenvolver isso. Bom, então vamos analisar aqui a leitura, nesse caso aqui, ela é muito importante, tá? Para a gente entender o que está sendo solicitado. Vou até marcar aqui as informações que vão ser passadas para a gente poder organizar e mostrar de que forma que a gente pode apresentar isso daí. Então, olha lá. Aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil e no mundo por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P, então a gente pode perceber que o que ele quer aqui é o preço P, e daí é legal a gente já ir economizando tempo, já ir analisando e verificando. Se a gente for bater o olho aqui nas alternativas, a gente vai ver que a função que a gente está esperando, ela é P em relação a alguém. Então percebam que todas elas aqui já determina para a gente esse preço P. Então ele fala que em um desses aplicativos o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço por diária D. Então, primeira informação, um preço por diária D, acrescido de uma taxa fixa de limpeza que ele chamou de L e uma taxa de serviço. Então são as três coisas que são cobradas ali nesses aplicativos aí para a gente calcular a hospedagem. Daí ele fala assim, ele explica o que é essa taxa de serviço. Essa taxa de serviço é um percentual S, então é cobrado um percentual S, calculado sobre o valor pago pelo total das diárias. Então percebam que ele colocou um valor por diária, ele colocou um valor fixo de taxa de limpeza e além disso ele ainda colocou um valor de uma porcentagem que tem que ser calculado sobre o preço total das diárias que foram pagas. Então são várias informações aí que a gente tem. Por isso, da importância aí da gente tomar cuidado, ler com atenção e ir anotando aqui as informações que são fornecidas. Daí ele fala assim, nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias pode ser obtido por meio de que expressão, né? Por meio de que função aqui, em relação ao quê? Em relação ao número de diárias, em relação à taxa de limpeza fixa e em relação à taxa de serviço. Então vamos calcular por partes, vamos pensar nisso daqui por partes, depois a gente junta tudo isso numa expressão só. Então, se a gente for analisar, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quanto a gente vai pagar pelas diárias. Então vamos marcar aqui. É o preço total das diárias que a gente tem. Então, se a gente for analisar aqui o preço das diárias, se ele fala que cada diária é cobrado pelo valor D e ele ficou hospedado N dias, então é só a gente pegar o número de diárias e multiplicar pelo número de dias. Então, primeira coisa que a gente tem, isso é o pagamento das diárias. Bom, depois a gente tem que levar em consideração a taxa de limpeza. Se a gente for pensar aqui na taxa de limpeza, ele falou que a taxa de limpeza é L. Simples assim. Importa quantos dias a gente vai ficar no hotel? Não, porque a acomodação, ele falou taxa fixa. Então, se a gente for considerar, a diária é uma taxa variável, porque ela vai alterar de acordo com o número de dias, né, com o número de diárias que a gente ficar, e a limpeza ele colocou como sendo uma taxa fixa. E por fim, a gente tem a taxa de serviço. Então vamos marcar aqui, serviço. Essa taxa de serviço que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque ele fala que é uma porcentagem S. Se é uma porcentagem, é uma parte que está sendo cobrada de alguma coisa. Quando ele fala que é uma parte que está sendo cobrada de alguma coisa, a gente precisa saber em cima de que coisa, vamos pensar assim, que isso está sendo cobrado. Então ele fala, essa taxa de serviço é um valor percentual S calculado sobre o valor pago pelo total das diárias. Vamos voltar lá em cima. O total da diária que a gente tem não é D vezes N? Se ele quer uma porcentagem, uma parte desse valor, é só a gente pegar o S, que é a porcentagem, multiplicar por D vezes N. Ou seja, esse é o total das diárias multiplicado pela porcentagem. Então tá aqui.
Se a gente for analisar aqui agora, ó, valor variável, de acordo pelo número de diárias, valor fixo, que é o valor da limpeza, e a taxa de serviço, que é cobrada em cima da quantidade de diárias que a gente tem. É claro que, se a gente for ver nas alternativas, talvez a ordem, por ser multiplicação, por ser soma, está fora, mas a gente pode analisar aqui que vai ser igual. Então, como que a gente faz para a gente calcular esse preço total, então? Vou colocar aqui a quantidade de diárias, mais a limpeza, e daí, como eu já percebi que ele colocou sempre o S no final, mais D vezes N vezes S. A única coisa que eu fiz foi jogar esse S aqui por ser multiplicação para o final. Ou seja, para a gente calcular o preço total dessas diárias, valor variável pelo número de diárias, valor fixo, taxa de limpeza e taxa de serviço cobrado de acordo com as diárias. Então, se a gente for analisar, a alternativa correta, a alternativa A. Está aqui, ó. Então, perceba que não é um exercício de grande dificuldade, ele é mais interpretativo, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com a ordem e como é colocado. Muitas pessoas aqui confundiriam, por exemplo, se a gente for pensar aqui, pela alternativa B, que daí ele cobra essa porcentagem somente sobre o valor da diária, e ali ele deixa bem claro que é total das diárias. A alternativa E, por exemplo, que ele cobra só o S, que é o valor do serviço. Então, de acordo com essa interpretação, com todos os itens que ele coloca, a gente concluiu aí a alternativa C. Desculpa, a alternativa A. Certo, pessoal? Então, valeu. Até mais. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.